Vamos falar com Deus agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado por esse dia, essa oportunidade. Obrigado por estarmos aqui, cada um de nós, iniciando os nossos projetos de conquistas para 2021. Um ano tão certo, um ano tão produtivo. Um ano, meu Deus, com tantas revelações, promessas. Um ano cheio de expectativas. Mas para que se confirme, nós precisamos contribuir, cooperar com o Senhor e dar ao Senhor condições de que cada uma das bênçãos que o Senhor prometeu a José, que o Senhor afirma que repousarão, que descansarão sobre as nossas cabeças, porque nós somos os Josés de hoje, aqueles que recebemos a palavra, a promessa, e por isso, Senhor, nós estamos aqui. Não hoje, mas a cada dia nós temos estado diante do Senhor para cumprir com a Tua palavra, para dar ao Senhor condições do Senhor fazer, do Senhor agir, do Senhor manifestar o poder, a graça, a glória, do Senhor nos sustentar, do Senhor fazer a diferença, do Senhor, meu Deus, vir ao nosso encontro para operar e nos abençoar. Nós precisamos da Tua bênção. Nós precisamos, meu Deus, da Tua unção. Eu preciso de unção aqui agora, e cada pessoa precisa de unção para ouvir, para receber a Tua palavra, para crer, para ver a Tua glória, para viver, meu Deus, o Teu poder, para ver a diferença que há na vida daquele que te serve para aquele que não te serve. Eu oro, meu Deus, e peço que o Senhor manifeste em cada um de nós, nos dando sabedoria, visão, discernimento. Eu peço desde já, antes mesmo da palavra ser pregada, dá discernimento, Senhor, porque o discernimento tem a ver com a fé. A pessoa, ela olha pela fé, ela percebe pela fé, ela analisa pela fé, ela julga pela fé, e eu oro para que seja assim, que cada um venha ouvir a Tua palavra, que cada um venha receber do Senhor a promessa, que cada um, meu Deus, venha receber direção, que seja pela fé, que seja com discernimento, porque se há um mal, se há um território que precisa ser ocupado, dominado, que o Senhor dê unção, graça, poder e espírito para que seja dominado, para que a situação, meu Deus, seja sanada, resolvida, e que o Senhor possa e venha abençoar. Eu oro e consagro ao Senhor a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte desse culto. Eu consagro ao Senhor esse templo, eu peço unção, poder, e eu peço que o Senhor esteja conosco. Nos guia, nos conduza e nos abençoe grandemente. É o que eu peço, entrego esse culto nas Tuas mãos, para que ele seja bênção e instrumento de bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém. E eu estava falando para alguém que sempre quando eu estou perto, ou perto, não tão perto, eu percebo um comportamento na pessoa que eu sei que isso potencializa, isso multiplica o problema, isso multiplica a dor, isso multiplica a dificuldade, que é a reclamação. Por que uma pessoa que reclama, o problema dela é maior do que é? Porque ela está vivendo o problema e falando do quê? Ela está vivendo o problema e falando do problema. O que eu devia estar falando quando eu estou vivendo o problema? Para sair daquilo, o que eu devia estar falando? Da solução, da resolução, da bênção, da conclusão. É ou não é? Agora imagina, eu estou em algo que é difícil, complicado, que não é agradável, mas é difícil, é complicado, isso aqui não dá certo, essa pessoa não tem jeito, isso é muito ruim, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando aquilo ou eu estou eliminando aquilo?
Isso vale para qualquer coisa na sua vida. A palavra hoje não é diferente da que foi a palavra essa semana toda. Diga domínio, conquista de território. Por que tem gente que está levando desaforo, levando dor, levando sofrimento, levando humilhação, levando vergonha, levando prejuízo um atrás do outro? Porque a pessoa não conquista território nenhum. A pessoa não conquista território. Como é que eu conquisto o território? Aí a gente fala do Josué. Josué 1, 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de, diga, obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Palavras do Senhor para Josué. Quando a gente pega e dá uma estudada no livro de Josué, aí depois vem assim, no 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Se a gente pegar o livro de Josué, nós vamos ver que o livro de Josué é um livro de conquistas. É um livro onde você vai ver reis caindo, o povo de Israel dominando, ocupando territórios fisicamente mesmo, vencendo batalhas, fazendo e vivendo proezas. Mas tem uma coisa que, no mínimo, é de se chamar a atenção. Uma pessoa que é observadora, que ela vai lendo o livro de Josué, ela percebe uma coisa: espera, é um livro de tanta guerra, de tanta conquista, mas não é um livro de estratégia. Você vai dizer, como assim? É um livro de muitas vitórias, mas você não vê direções para batalhas. Vai pela direita, usa tal, usa flecha, usa arco, usa espada, usa escudo, usa isso. Olha, separa uma infantaria de tantos mil homens. Olha, analisa, meça e ataca esse ponto fraco do seu inimigo. Não. A palavra do livro de Josué é essa que Deus falou para ele aqui logo no primeiro capítulo. Obedecer. Essa que o Senhor fala no primeiro capítulo determina todo o resultado do livro de Josué. E a palavra que Deus tem para nós nesse primeiro dia de propósito é a mesma. Eu penso que não só nesse propósito, mas nesse ano, é um ano que nós estamos subindo para outro patamar espiritual. De forma que aqueles que ainda insistem em serem pessoas apenas naturais, racionais, pessoas que são ainda céticas, calculistas,
Pessoas que, não, vamos analisar isso aqui. Não vou tirar de você sua capacidade, sua qualidade de ser um bom calculista, estrategista, de ter estudado, se preparado e até se formado numa área. Muito bom isso. Mas se você quer um ano para receber de Deus e viver cada uma daquelas bênçãos que o Senhor disse que foram ali repousadas, que descansaram sobre a cabeça de José, e é para nós, definitivamente você deve se tornar uma pessoa espiritual. Uma pessoa que venha a aprender o significado de conquistar territórios. E eu falava ainda para essa mesma pessoa, olha, você está vendo essa situação aqui? Quando você olha para essa situação, o que você vê? Uma pessoa difícil, uma pessoa que tem esse comportamento, que tem essa atitude, que tem essa prática, a pessoa foi falando. Não é isso. Qual que é a tua situação aqui de verdade, de fato? Tem um espírito essa pessoa. Aí a pessoa, não, é um espírito assim. É. E o seu, como é que é? Melhor? Ah, com certeza. Vamos olhar o resultado do lugar que você está. Isso é para você, tá? Quem está aqui comigo ainda? Levanta a mão. Isso é para você, é para mim. Falei assim, quem é que está aqui? Ah, eu e a outra pessoa. Como é que está isso aqui? Tá bom? Não, mas é por causa da outra pessoa. Opa! Se você está num lugar, se você mora ali, se você trabalha ali, se você fica ali, ali vai ter a cara do espírito mais forte. Está entendendo ou não? Como é que a gente vê isso na Bíblia? Josué. As terras, toda aquela terra de Canaã que o Senhor prometeu ao povo de Israel, e na época, liderados por Josué, tinha gente ali, não tinha? Tinham habitantes ali, não tinham? O que o Josué teve que fazer? Qual que foi a orientação que o Senhor deu a Josué? Ataca dessa maneira, faça isso. Nada disso. Me ouça, fica junto, diga colado, grudado. No que o Senhor mandou ele ficar junto? Colado, grudado. No quê? Palavra. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você, se você não ficar colado na palavra, você vai estar colado em outra coisa. Nós somos com uma etiqueta aberta, gente. Sabe aquela etiqueta aberta? Não tem aquela etiqueta que vem às vezes assim, que você pega e tira? Se você deixar ela no teu dedo só, alguns minutos, daqui a pouco você olha, está cheia do quê? Pelo, linha, sujeira. É ou não é verdade? As coisas colam nela automaticamente. Cola ou não cola? Porque ela tem cola. Você descolou ela ali, ela está aberta. O lado da cola dela está aberto. Assim somos nós. Então, se você não tiver colado na palavra, se você não tiver ali, ligado. E o que é estar ligado? É ser ativo. Não é ficar esperando apenas o momento que vai ter o culto para você ouvir a palavra. E esse é o erro que algumas pessoas estão cometendo. Eu vou para o culto, aí a pessoa ouve a palavra no culto, na reunião, e fica naquilo, ela não sai já declarando, falando. Ela não chega no lugar onde ela vê que a situação está ruim, está complicada, que o resultado não é bom, e ela não transfere aquele espírito que ela bebeu pela palavra para aquele lugar. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias, não, já tem um tempo já, tinha uma pessoa que tinha um comércio, vendia alimento, coisa de massa, tal, e a pessoa, inclusive isso era lá na Celso Garcia, e a pessoa começou a vir à igreja, tal, e assim, aí vamos lá orar no meu ambiente, vamos lá no meu restaurante e tal. Fomos lá e oramos. Uma pessoa, olha, aquela noite que vocês foram lá orar,
puxa, olha, eu fiz tanto de venda, veio os clientes, deu tudo certo, tal. Mas parece que vai passando um tempo, vai ficando de novo. Eu sou da seguinte opinião, todo lugar que entra e sai muita gente, tem que ter manutenção diária de oração. Você está entendendo? É igual a limpeza. Um restaurante você lava quantas vezes? Limpa quantas vezes por semana? Hã? Opa, quanto? Por quê? Porque se você não lavar todo dia, você já pensou? Deixa de um dia para o outro. Pensou, entra o teu cliente lá, ele pisa no chão. Sabe quando você pisa naquele chão liso e faz assim, ó? Sabe ou não? Aquela sensação de tem alguma coisa pegajosa aqui. De verdade, se eu entrar num lugar para comer e for assim, eu não como. É ou não é? Você imagina você está entrando num restaurante, quando você coloca o teu calçado, você escuta até o barulhinho da borrachinha do calçado, né? Opa! Se aqui onde eu vejo está assim, né? Completa na sua mente pensamento, tá? Se aqui onde eu vejo está assim, imagina na cozinha, que eu não vejo, que ninguém só fica lá quem tem que ficar. Não dá. Aí você vai dizer, então, por isso que tem que lavar, por isso que tem que limpar, por isso que tem que ter uma higiene todo dia. Ok. Fisicamente é assim. E espiritualmente não é, então? É só físico isso, gente? Lógico que não. É igual esse senhor, eu recebi oração, foi uma bênção, olha, começou a fluir, até meus funcionários, tem um funcionário lá que tem problema, ele foi numa boa, o outro também que estava muito problema, saiu já, não voltou mais. Falei, é bênção, isso é bênção. Esse tipo de gente, embora não voltar mais, é bênção. Mas depois vai voltando, por quê? Porque não tinha ninguém para ir lá e orar. Quem que é a pessoa que tem que estar lá? É a maior interessada. É aquela que tem que tomar posse do território. Esse território é meu, Deus me deu. Deus me deu a dádiva, a bênção, o dom, a capacidade de ser dono do meu negócio, ser um empreendedor, um empresário, ser ali o gerente. Para quê? Para que eu use a autoridade que eu tenho, eu vou chegar lá, eu vou orar. E não é orar por orar, a gente tem que orar com propósito. E daí vem um discernimento, eu entro num lugar que está pesado. Eu vou só, Senhor, abençoa esse lugar. Senhor, ilumina, de repente luz já tem. O que eu tenho que fazer? Está carregado, eu tenho que limpar, igual você faz quando você lava aquele lugar. Você vê que é um que não está bem, é outro que não está bem, entendeu? O ambiente está carregado, aí teu cliente entra lá, não sabe o que ele pede, não sabe o que ele quer, não compra, não leva nada, toma o seu tempo, por quê? Espiritual. Tua casa é aquele ambiente que você só briga. Briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos. Aqueles planejamentos que você faz. Hoje a gente vai ficar junto, hoje a gente vai conversar, hoje nós vamos fazer alguma coisa. Sempre isso é atrapalhado. Você vê que o momento que era para ser maravilhoso é terrível. Peraí, tem coisa errada aí. É assim, não aceite isso nunca na sua vida. É assim, não é assim. E se era assim, vai mudar pelo Espírito que está em mim. Você não pode aceitar que as coisas, principalmente aquelas que estão represadas, que estão limitadas em lugares que você vai, frequenta, trabalha, vive, mora, lugares dos quais você depende de alguma coisa, que fique desse jeito. E aí você precisa estar colado à palavra, ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, falar a palavra, mas eu vou falar a palavra, você vai falar a palavra. Porque se você não falar a palavra, você vai falar outra coisa. E é o que eu estou dizendo, que tem gente que não percebe, você come o prato que você serve a si mesmo. Quando você fala mal, reclama, murmura, questiona, quando você só fala de coisas que não estão boas, que são problemas, são difíceis, complicadas,
o que você vai comer depois que você fala? Aquele resultado. Mas quando você começa a falar a palavra, como é que foi com Josué? Você vai declarar, Josué, você vai meditar nessa palavra. Por que meditar? Você tem que saber como deve ser a sua vida. Você tem que saber o que eu penso de você, o que eu penso do lugar para onde você está indo, o que eu penso que tem que acontecer naquele lugar. Porque você sabendo, você vai ter atitude. Você não vai aceitar o que é inaceitável. Você não vai se conformar com o que é inconformável. Opa, então isso aqui não é de Deus, eu sei. Porque agora há pouco eu li, porque agora há pouco eu ouvi, porque agora há pouco eu mesmo estava falando sobre isso. Então Josué, ele aprendeu o que fazer. Quando foram para Jericó, para Canaã, primeira cidade de Jericó, o que o Senhor falou? O Senhor não falou para ele, vocês vão preparar armas, vocês vão preparar soldados. Vocês vão se preparar espiritualmente. E vocês vão ter uma atitude de obediência. Vocês vão rodear a cidade. E vocês vão esperar até a determinação para tocar os instrumentos, para dar o brado de vitória. Aquilo não fazia sentido do ponto de vista humano, do ponto de vista estrategista, a estratégia de guerra. Mas aquilo era a direção que eles precisavam. Aquilo era a palavra de quem, gente? De Deus. O Josué, que já estava ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, lembrando da palavra que ele tinha ouvido do Moisés, ele que estava falando para si mesmo a palavra e falando no ambiente que ele estava, para as pessoas com quem ele convivia, nos lugares por onde ele passava, aquilo não foi novidade para ele. Então, você pode dizer, mas não era para ele estar esperando ali uma direção, algo de guerra, não. Ele já estava familiarizado com a palavra. Tem gente que ouve isso aqui agora e fala, não, mas eu preciso de solução, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, eu preciso de cura para o meu corpo, eu preciso de uma estabilidade no meu casamento. Sim, você tem razão. Ou seja, você precisa da palavra. Talvez você ouvindo isso não entenda ainda, mas é isso que você precisa, como Josué. Troca, conquista de Jericó, de Ai, de toda a Canaã, pelo Josué, pelo aquilo que você quer conquistar. Você quer um casamento abençoado, você não casou com uma pessoa para você envelhecer a ponto de morrer por conta dela, você casou, para desfrutar de momentos agradáveis, felizes, bons, não foi isso? Ou não? Foi, não foi? Você tem um trabalho para que aquele trabalho te alce a algumas condições financeiras, para que você tenha condições de fazer mais pelo reino, de ter uma vida estável. Você quer ter saúde, você quer ter uma família unida, uma família equilibrada, uma família ali abençoada. É a mesma coisa que o Josué. Ele queria cumprir o propósito que o Senhor havia dado ao Moisés. Que, na verdade, o Senhor já tinha prometido lá atrás para o Abraão. Essa terra é de vocês, essa terra será dos seus descendentes. Eu dou essa terra a você, de alto a baixo, do norte ao sul, de leste a oeste. Vai, ela é sua. Ele queria aquilo. Mas a ferramenta, o método, o jeito, a direção era essa. Diga, pela palavra. Não é diferente conosco. Então eu afirmo aqui, sem margem de erro, que todos nós estamos sendo forçados a nos tornarmos, aqueles que não eram, definitivamente pessoas espirituais. Pessoas que não vão mais chegar num lugar e vão olhar o que os olhos estão ali dando relatório. Está assim, não, espera aí. O que Deus tem para esse lugar? Porque quando você coloca a visão espiritual, a primeira coisa que não vai caber num lugar, num ambiente que está ruim, é o conformismo. Sabe aquela coisa assim de, está ruim, mas tem gente que está pior.
não está bom, mas deixa. Não era para ser assim, mas vai dar muito trabalho. Isso não existe. O espiritual, ele sabe que na base da repetição certa, ele vai vencer aquilo. Por que eu falo a repetição certa? Tem coisa que é igual esse restaurante que eu estou dizendo para você. Não foi uma oração. Aliás, eu não acredito em coisas da vida da gente se resolverem com uma oração. Literalmente uma não. Você pode ser curado em uma oração. Você pode ter uma porta aberta em uma oração. Mas aquela uma oração que abriu a porta não vai manter ela aberta na sua vida. Você está entendendo ou não? Você pode ter uma definição com uma oração. Mas aquela definição não vai continuar por conta daquela oração. Aí tem as demais atitudes espirituais. Isso passa pela palavra. Você ouvir a palavra e você falar a palavra. Diga, ler a palavra. Diga, falar a palavra. Diga, declarar a palavra. Repetir a palavra. Diga, meditar na palavra. Diga, estar envolvido com a palavra. Por quê, gente? Porque lembra que eu disse que você é igual aquela etiqueta aberta? Quem já entendeu esse exemplo? Se você não estiver falando, pensando, se você não estiver lendo, se você não estiver envolvido com a palavra, você vai estar envolvido qualquer outra coisa. E a outra coisa é o que tem amarrado a vida de pessoas mesmo dentro da igreja. Eu não nego para você, eu sempre falo isso aqui. Tudo que eu fico sabendo dessa questão aí de pandemia, restrição, lockdown, isolamento, tal, tudo isso, alguém vem e traz para mim. Então, geralmente, eu não estou tão informado. Às vezes, eu estou bem desinformado. Você vai dizer, por quê? Porque eu não quero saber disso. Mas não precisa? Não. Quanto tempo faz que a gente entrou, né, nessa ideia de pandemia? Quanto tempo, gente? Quase um ano. Entendi, quase um ano. Vamos colocar aí o quê, então? Uns 12 meses, mais ou menos? Uns 10 meses. Tá bom. O que eu não soube? Vou te fazer uma pergunta agora. O que eu não soube, o que mudou a minha vida? Mas e se você? Eu não soube, a minha vida continua. Esse é o único problema do mundo? É o único? A Covid-19 é a única causa de morte no mundo? É a única doença? Ela é a responsável por toda a crise financeira do mundo? Então eu não perdi nada. Quando eu comecei a ver que teve aquela onda, começou, aí teve restrição, não pôde ter culto, e a gente até naquela ansiedade, que eu falo, eu e algumas pessoas, não todo mundo, né, não falo por todo mundo, mas eu e algumas pessoas que estavam próximas, a gente acabava que todo dia ficava ali se atualizando. Deixa eu ver hoje se vai liberar, principalmente por conta dessa questão. Se vai poder fazer culto, se vai poder ter reunião, deixa eu ver se sai alguma notícia nova. Só que assim, quando eu ia buscar essa notícia, automaticamente eu acabava vendo outras da mesma situação. Pandemia, quantas mortes, quem quebrou, quem está ruim, quem que não sei o que está acontecendo e tal. E chegou num ponto que eu comecei a perceber, eu estou vivendo em função disso. Isso durou dias, tá? Não foi uma questão de meses. Porque todo dia, será que vai poder agora ter culto? Aí aquele negócio de bandeira, né? Vermelha, amarela, laranja, verde e tal. E vamos ver se muda, quando que vai mudar, tal. Aí virou aquele reality show, todo dia saía o governador para falar alguma coisa, todo mundo ficava na expectativa para ele falar a mesma coisa do outro dia e vai. Falei, quer saber? Isso vai chegar de alguma maneira. Eu não quero mais saber disso. Comigo, pensei, não vou.
Peguei e falei, quer saber? Eu não quero saber de notícia nenhuma. Pensa numa atitude que me fez bem. Você vai falar assim, você não vê notícia hoje? Não. Alguém me traz. Tem muita coisa que chega para mim, porque alguém vem e fala. Você está sabendo disso? Não, me conta, deixa eu ver então. Dependendo que alguém me fala assim, você está sabendo disso? Não, e não precisa falar que eu não quero saber, isso aí pode ficar. Eu preciso tomar alguma decisão? Não, então não quero saber. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu tenho que saber, tá bom. Vamos então no fato, você tem que saber mesmo para quê? Você é jornalista, você vai publicar essa notícia, ela vai te trazer algum ganho. Porque é o que eu estou te falando, às vezes, o tempo que você poderia estar gastando com a palavra, eu não consigo ter uma conversa com uma pessoa, uma conversa, com a minha esposa que seja, sem que algo saia da palavra na conversa. Como se diz até numa discussão, às vezes. A Bíblia fala isso, entendeu? A Bíblia fala isso. Você vai dizer assim, porque é o que eu estou... Quando eu não estou num culto aqui embaixo, ou eu estou num culto aqui em cima, ou eu estou lendo, ou eu estou ouvindo onde eu estiver um culto, para me encher para fazer o próximo culto. Você está entendendo? Ah, mas você não assiste nada fora? Não. Não me faz falta. Por isso que, seja quem for, vem com o tipo de problema, de assunto, falar comigo, eu sempre vou ter a mesma direção. Qual direção? A palavra. Quantas vezes que chegam pessoas e, tal coisa, vamos orar por isso, vamos clamar, vamos... Não, mas parece que você não está vendo a gravidade. Eu falei, mas eu não tenho que eu não tenho que receber, eu não tenho que tomar posse da gravidade. Esses dias ainda falei para um senhor, eu não tenho que tomar posse dessa gravidade que você vê. Eu tenho que ajudar você a sair da gravidade. Você entrou na gravidade. É igual uma areia movediça, você entrou nisso, não sai. Eu não vou entrar aí para te tirar. Eu daqui de onde eu estou, eu te jogo a corda, eu te puxo. Com o quê? Com a palavra. Um livro que fala de vitórias, conquistas, guerras vencidas. Qual que é a direção que Deus dá para o líder? Qual, gente? Até todo mundo falar, eu não continuo o culto. Qual a direção? Palavra. O homem chegava numa cidade, declarava a palavra, esperava a palavra de Deus para tomar uma decisão por ela. Venceu. Venceu mais. Conquistou. Derrubou fortalezas, muros. Venceu exércitos de gigantes. Funcionou para ele, não vai funcionar para nós? Então eu digo uma coisa para você. Se você não é o tipo de pessoa que resolve situações de dinheiro, situações de relacionamentos, situações que é só você uma pessoa, situações que dependem de empresas, entidades, órgãos, governo, situações que você sente na pele, dói, te limita, te prende, te trava. Se você ainda não é o tipo de pessoa que resolve esse tipo de situação, na oração, no clamor, na unção, na declaração contínua e repetitiva da palavra, se torne esse tipo de pessoa. Porque é assim que nós vamos ter vitórias, mudanças, conquistas, e que nós vamos ver cada projeto de conquista materializado esse ano. Amém. Como é que começa isso? Você está no lugar, você está vendo que não está bem. Ora. Eu não sei orar. Tem coisa na tua vida que vai ter que acontecer igual se você estivesse num barco. Não sabe nadar, alguém te jogasse. Com certeza você não ia ficar parado, ia.
Se alguém jogar, você está no barco ali, você está em cima, no meio do mar. Alguém te pega você e joga no meio do mar. Você não sabe nadar. O que você vai fazer? Você vai ficar assim? Até afundar? O que você ia fazer? Fala você. Hã? Gostei. Tentar nadar, mas não sabe, né? Mas você viu tentar nadar. Eu já falei, não sabia nadar, mas eu vou tentar. Se eu ficar parado, eu vou morrer passivo, é ou não é? Então vou me debater, vou bater o pé, vou bater a mão, vou me esticar, vou lembrar daqueles movimentos que eu já vi em filme, né? Alguém fazendo assim com a mão, né? Não sei se aquilo é de verdade, se não é. É ou não é verdade? Eu duvido que alguém aqui ia ficar parado e ia se debater, ia tentar achar alguma coisa. É assim ou não é? Então não cabe você dizer assim, eu não sei orar. Sabe. Talvez você não colocou força para você fazer a sua oração. Porque você já ouviu alguém fazendo uma oração? O que é uma oração? Pedir ajuda para Deus. É falar algo. Ah, mas eu não oro igual o fulano, eu não oro igual a bispo, eu não oro igual o pastor. Você não tem que orar igual a ninguém. Você tem que orar com fé. A única oração que a Bíblia descreve é a oração do Pai Nosso. Sabia? Não tem outra, tem tal tipo de oração. Não, oração do Pai Nosso. Tirando isso, é igual Jesus falou quando ele chegou e aquele fariseu chegou, oh meu Deus, eu não sou como aquele cobrador de impostos, pecador, imundo, eu tenho uma vida, tal. Jesus falou, tudo que ele falou aí não passou do telhado. O outro disse, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador mesmo. Foi sincero com Deus. Ele falou que ele acreditava, eu preciso da ajuda, eu preciso da salvação, eu preciso da misericórdia. Oração é isso, é uma conversa com Deus. Ou com o diabo. Com o diabo, sim, porque tem coisa, a Bíblia diz, resistam ao mal, resistam ao diabo. E ele... Então, como é que é resistir? É dar ordem, é expulsar. É dizer que esse território tem dono e tem espírito que o ocupa e não é o do diabo. É repreender, é clamar, é orar, é declarar, eu não aceito, é ungir, tomar posse daquele território de forma espiritual. E isso começa na igreja, mas não acontece só na igreja. Eu venho, eu oro. Não, tua casa precisa de oração. Teu trabalho precisa de oração, teu carro precisa de oração. Tem coisas, ferramentas tuas que precisam de oração. As pessoas com quem você convive precisam de oração. Mas elas não aceitam. Você não precisa ir lá e colocar a mão na cabeça delas e orar por elas com o consentimento delas. Ore por elas. Seja a tua atitude a oração que elas não fazem, ou que elas não aceitam, com uma postura espiritual, um comportamento espiritual. Comece, por exemplo, parando de reclamar, de ficar com aquela fisionomia de quem está descontente com algo, mal-humorado. É difícil, complicado. É igual a Bíblia fala, tem gente que tem aquele ritual diabólico. A pessoa acorda, já tem do lado da cabeceira ali no criado mudo, parece que agora não pode falar mais criado mudo, né? Eu não sei o nome novo agora. A pessoa do lado, ela já vira e faz assim, pega um copo, 500 ml, toma limão. E sai já. Aquela fisionomia, aquele semblante. Qualquer um que cruza o caminho, aquela expressão sisuda. Não é possível que é o Espírito Santo que está te conduzindo. É porque minha vida é pesada. Ela vai continuar pesada. É porque minha vida é difícil. Ela vai continuar difícil. Mas quando você começar a declarar que a sua vida é uma bênção, que você é grato, que você é feliz. O que é felicidade, gente? Qual que é o sinônimo? Qual que é o significado de felicidade? Quem participa dos cursos da Bispa sabe responder. Qual que é o significado? Progresso.
Se você é aquela pessoa que você pensa assim, eu não sou feliz, eu vou dizer para você o que acontece. Você não vê progresso na tua vida. Você pode ser aquela pessoa que está trabalhando muito e não vendo resultado, se dando a pessoas e não vendo mudanças, envelhecendo sem se tornar uma pessoa mais sábia. Você pode estar vendo seu corpo definhando. Isso é que faz de uma pessoa infeliz, porque ela não vê progresso na vida dela. Quer dizer, ela não progride. Por que ela não progride? Ela não prospera, porque prosperidade não é dinheiro. É uma palavra ampla, plena. Por que eu não prospero? Porque o território, o ambiente, aquela área da minha vida que eu posso dominar pela palavra, e a palavra primeiro é lançada, falada, declarada, depois ela vai criando vida, ela vai expulsando o mal, ela vai trazendo paz, trazendo justiça, trazendo alegria, trazendo ali equilíbrio. Não tem. Então é dia após dia, da mesma coisa, dos mesmos resultados, as pessoas que estão ali, incluindo eu, são as mesmas. A pessoa não tem progresso, e onde não há progresso, não há felicidade. Eu quero ser feliz, o dia que eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Não, você pode ter aquele carro, ele te dá mais problema do que o outro. O dia que eu tiver aquela pessoa, eu vou ser feliz. Não, às vezes aquela pessoa é um peso na sua vida. Felicidade tem a ver com você. Não, mas você está falando que tem a ver com as coisas. Não é com as coisas, você que coloca o teu espírito ali. Se o espírito que está no lugar que você mora, vive, anda, trabalha, fica a maior parte do tempo, não é bom, porque você não está colocando um espírito bom. E eu vou te lembrar numa passagem. Pega o Senhor, o Ezequiel, coloca ele dentro de uma visão. Onde que o Senhor colocou Ezequiel? Quem lembra? Vale de ossos secos. Como se fosse um cemitério com os ossos expostos. Certo? O que o Senhor perguntou para ele? Filho do homem, poderão viver esses ossos? O que ele disse? Só tu o sabes. Aí Deus falou o que para Ezequiel? Profetiza sobre os ossos. O que o Ezequiel fez? O que ele fez, gente? Aí é onde eu pego muita gente aqui. Quantas vezes que você ouviu, agora está ouvindo de novo? Declara. Pega a palavra que você ouve no culto e declara. Onde? Na tua casa. No teu trabalho, naquele ambiente. Quando você está sentado dentro daquele carro, naquela sala, que parece que está tudo morto, amarrado, complicado. Não foi o que o Senhor mandou Ezequiel fazer? Profetiza sobre... O que o Ezequiel fez? Profetizou. Só que aí você vem num culto e ouve a mesma coisa. Declara sobre o teu casamento, declara naquele ambiente da tua casa, declara no teu trabalho, declara sobre o teu corpo, declara sobre o teu humor, declara sobre a tua vida, declara sobre essa área da sua vida. Você sai do culto e não faz nada. Aí os ossos, ou aquela parte da sua vida, continua de que maneira? Morto, seco, sequíssimo. Aí você espera muito e recebe nada. Você não vê progresso e fica de que maneira? Infeliz. Aí tem gente que vai dizer assim para mim agora: não, mas eu já orei. Não é orar. É orar até não precisar mais de oração. É declarar continuamente. Olha o que o Senhor falou para o Josué. Quanto tempo que ele tinha que meditar na palavra? Dia e noite. E o Senhor disse mais: não se aparte ou não se afaste das palavras do livro dessa lei. Foi ou não foi? Você quer saber como é que você vai ver frases que vão estar escritas aqui, se tornando visões, se tornando matéria, cumprindo o método do livro de Josué. É ser definitivamente, é o que eu falei,
Se você ainda não é uma pessoa espiritual, torne-se. E ser espiritual não é vir à igreja e orar aqui conosco. É ouvir a palavra, sair daqui falando, orando, declarando, pedindo, não aceitando, chegar no lugar e não aceitar o espírito daquele lugar prevalecer, mas orar ali, declarar ali, falar a palavra que você está ouvindo, a palavra de Deus, a Bíblia, pegar e falar mais a Bíblia ali, para de falar daquilo. E aí eu digo para você, no geral, para de falar de pandemia, para de falar do governador, para de falar de restrição. Não, mas tem, tá bom, continua falando, a vida é sua. Não, mas o problema, continua falando, a vida é sua. Mas é o que você chama que vem. Está entendendo ou não? De onde eu venho, tinha um cara que falava lá, até num, era tipo de um bingo que falava, né? Falava assim, chama que vem. Tipo assim, eu vou ganhar lá a caminhonete no bingo, chama que vem. É literalmente isso na vida da gente. Essa situação não tem jeito, isso aqui é difícil, complicado, não dá certo, chama que vem. Agora, eu não estou dizendo para você que você vai falar uma frase uma vez e a tua vida vai mudar. Você ouviu isso aqui? Hã? Ouviu? Não. Tem que ter força. Lembra do que o Senhor falou para o Josué? Seja forte e corajoso. Da onde vem a coragem aqui? Eu vou dizer para você uma das coisas que mais nos frustram. A nós, cristãos, frequentadores da igreja, pessoas que têm uma certa assiduidade, algumas até de todo dia na igreja. E aí é onde falta coragem e a covardia. Quando a gente, por exemplo, vem num culto como esse, ouve uma palavra como essa, chega em casa e vai lá e declara. E a gente tem algo, tem um dispositivo aqui que parece que liga quando a gente começa a fazer coisa boa, que rapidamente a gente também vai ver e viver coisa... Como é que é o ser? Boa ou ruim? Hã? Você vem, faz uma oração, você faz um clamor, você vai lá e declara, vai dar certo, eu abençoo, pega lá o azeite, unge, aí você, por exemplo, agora é à noite, daqui a pouco vai estar um pouco mais tarde ainda, você faz isso na sua casa hoje. Aí você dorme imaginando que amanhã cedo vai estar como? Hã? Melhor. É automático isso ou não é? Aí você acorda amanhã cedo, visivelmente está pior. O que a gente sente? Você se frustra. Fala, mas peraí, estava ruim? Eu orei, ficou pior? Peraí. E aí? Aí é onde a gente precisa de coragem. Porque a gente tem que saber que o mundo espiritual, digo, o mundo espiritual é vivo. Da mesma maneira que você aqui entende algo e age, o mundo espiritual não consiste apenas nos anjos, no Espírito do Senhor. Tem o outro lado também. Quem que é o outro lado, gente? Hã? Ó a apreensão de algumas pessoas agora, ó a delicadeza para falar. O mal. Quem que é o outro lado, gente? O diabo, seus demônios. É ou não é? É isso aí. Então, peraí, eu tomo uma atitude, está tudo parado na minha vida. Não tem, o território é do diabo. E o diabo não é um ser passivo. Passivo até então, no meu trabalho, no meu negócio, no meu casamento, na minha casa, era eu. E todo mundo se entendia. O diabo chegava, impunha o que ele queria, amarrava, destruía, tornava aquele ambiente miserável, fazia a palavra de um ser distorcida para o outro e aquelas discussões intermináveis. Aí eu venho, ouço a palavra, chego, começo a causar. O diabo vai ficar parado?
Vai ou não vai? Você vai lá, ora naquele momento, ele não tem como rebater você. Está repreendido, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai daqui, essa casa é minha, esse quarto é meu, essa cama é minha, essa empresa é minha, e aqui é o Espírito do Senhor, eu abençoo, declaro prosperidade, paz, eu declaro equilíbrio, e vai, e ora. E em nome de Jesus, o que o diabo pode fazer? Nada. Aí você fica bem, dorme, no outro dia, ele vai agir. E aí é onde seja corajoso. Porque aquele primeiro sentimento que vem, a gente quer que as coisas, nós queremos, isso é nosso, acredite. Se você ainda não aceitou isso, aceite. Dói menos. Nós queremos que as coisas mudem automaticamente. Quantos de nós já não pensam, eu vou para a igreja, minha vida vai mudar? É ou não é? Agora eu estou indo para a igreja evangélica. Eu vou entrar lá, eu sei que as coisas boas vão acontecer na minha vida. Quem já pensou assim? Eu por muito tempo pensei assim. E quis. Na verdade, eu quero que seja assim, mas não é. Entendeu? Eu queria, por exemplo, pregar e tudo que eu prego acontecer automaticamente na minha vida. Eu queria que fosse assim, mas não é. Se eu não colocar força, se algumas coisas eu não colocar muita força para segurar, não é assim. É o contrário, na verdade. E eu estou falando para você de quem tem um conhecimento. Imagina então, você que talvez não tenha esse conhecimento todo, que não está ativamente, não prega. Se você não colocar força, se você não for corajoso, ou seja, eu fiz algo, mas não é o que eu fiz, é o que eu estabeleço. Diga, fazer uma vez não significa estabelecer. O que você precisa fazer é estabelecer. É declarar e manter a declaração. É orar naquele ambiente, não uma vez só, mas manter a oração, o clamor. É aprender a fazer as coisas primeiro para Deus, consagrar antes. É colocar diante do Senhor, é pedir a direção dEle, depois que começou, depois que iniciou, é estar ali dando aquela manutenção, é não dar mais espaço, é não dar mais tempo, é não dar mais brecha para o diabo. Ah, mas o diabo vai continuar tentando? Sempre. Por isso que eu estou dizendo para você, se você não é uma pessoa espiritual, se torne. Porque não tem outro jeito da gente ter uma vida de conquistas, de vitórias, e uma vida que estabelece esse padrão. Não adianta você pensar, eu vou fazer o propósito. O que é fazer o propósito? Vir todos os dias na igreja, receber a unção, estar aqui na hora do clamor, fazer um jejum por semana, como nós fizemos hoje já, e minha vida muda. Não, aqui você aprende. Na vida você pratica. Você aplica, você coloca em prática como Josué fez. E é colocando em prática, na oração, na resistência, é perceber e ter discernimento, não é olhar como as coisas estão, mas é ter a percepção de Deus ali. Por que isso aqui está assim? Por que esse comportamento? Por que esse dia parece que está mais pesado? Por que essa situação está amarrada? Por que esse ambiente está tomado? Porque faltou alguma coisa. E sempre diga, eu sou o responsável. Ah, mas alguém errou. Você está ali? Coloca a marca de Cristo ali. Ora ali, declara ali, abençoa ali. Se você percebe que tem uma carga, repreenda o mal ali. A culpa não é de alguém, a responsabilidade é tua. Ah, mas é a pessoa que trabalha comigo, contagia ela, você. Coloca você, o teu espírito nela. Se ela é o freio, seja você o acelerador. Ora, abençoa. Ah, mas ela não aceita oração, abençoa a vida dela, declara sobre a vida dela. Vai lá e faz o que ela não está fazendo. Porque Deus compensa. A palavra desse ano fala do José. O José, a Bíblia não diz que ele trabalhou com gente boa. Mas fala para mim uma coisa, onde ele passou, teve uma marca de sucesso ou de derrota? E isso era por causa de quem?
Mas por causa de quem? José. Você não vê ele falando, mas todo mundo não queria, tinha preguiça, não tinha uma boa atitude. Ele fazia a parte dele. Então não fica mais lamentando, eu queria ter uma pessoa, eu queria estar num ambiente, não, eu estou e eu vou fazer a bênção de Deus se manifestar. Quando Josué chegou diante de Jericó, ele não teve uma direção de guerra. Ele só teve direções espirituais. E foi a obediência a essas direções espirituais que fez muralha cair, que deu força, que deu autoridade, que deu capacidade para aqueles homens entrarem, possuírem, dominarem aquela terra e vencerem aqueles inimigos. Não foi uma estratégia, foi a obediência. Da mesma maneira que comigo, com você. Não vai ser no profissional tal, não vai ser naquela pessoa boazinha, não vai ser naquele lugar que é o melhor lugar, não, vai ser pela fé. Fé para obedecer a palavra de Deus. Fé para seguir a direção que o Senhor dá. Fé para dar o passo. Quando você, depois do último, que foi ontem, a oração, o clamor, hoje acordou cedo, e é a mesma coisa que estava ontem cedo. A pessoa parece que está do mesmo jeito ou pior, aí a coragem para fazer de novo, para fazer o que é certo, para declarar a palavra certa, para ter a postura certa, para dar a Deus o que Ele espera. Coragem para fazer 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Fé para obedecer, para colocar a forma, o formato, a unção, a bênção de Deus, seja onde for. Como o Senhor disse para Josué, onde você colocar as plantas dos teus pés será teu. Os lugares que você já está e os lugares que você entrar, tem que ser teus. E não falo de escritura de propriedade, mas teus espiritualmente falando. Você dominar e não ser dominado. E assim cada área da sua vida vai ser abençoada, cada projeto de conquista vai ser materializado nesta postura, nesta atitude de fé. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, aliás, antes eu quero que você pegue esse projeto aqui, coloca ele no seu coração. Se você não preencheu, você vai fazer isso como se deve fazer, você não vai fazer agora na igreja. Quando chegar na sua casa, você vai, linha por linha, você vai colocar aquilo que realmente é um projeto. Algo assim que você suspira por isso. Não vai só preencher linhas para ficarem ocupadas, preenchidas. Não, você vai colocar o que você sonha. Você vai colocar o que você deseja mesmo. Aquilo que está dentro de você. Eu quero isso, meu Deus. Então, agora, eu quero que você feche seus olhos. E que você receba a palavra. Se comprometa com Deus. Assuma essa condição. Não adianta só, é Deus, Deus vai fazer. Se você fizer. Depois você lê de novo, não só o capítulo 1, mas o livro de Josué. Quando a gente vai lá para o capítulo 11, no versículo 15, tem um dos versículos mais importantes do livro todo. E nele está escrito, tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés. Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, com essa postura,
com essa atitude, Josué conquistou toda aquela terra. Não foi afiando espadas. Não foi fazendo alianças com exércitos fortes, de homens destros, bons arqueiros, flecheiros. Foi obedecendo. Foi com o Senhor à frente dele. E a gente tem uma palavra, se o pessoal tiver aí com aquele Salmo 127, que foi a primeira palavra lá do encerramento, coloca para mim, por favor. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Coloca isso na sua cabeça. Não é aqui que a gente vai vencer. Não é com o curso certo. Não é com a pessoa certa. É com o Senhor à frente. É com o Senhor sendo a nossa vantagem. Pode manter, por favor. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. O 2 agora. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, como tem gente já fazendo. Tem gente que o tempo que tem disponível só quer deitar e dormir porque não aguenta mais. Trabalhar. Levanta mais cedo para dar conta, vai dormir mais tarde para dar conta. E está infeliz porque não está tendo progresso, como eu disse para você agora há pouco. Trabalhando arduamente por alimentos. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Quer dizer, se não está em Deus o que você está fazendo, se não está sendo conduzido de forma espiritual, se você não está dominando o território, alguém está dominando. Algum espírito está dominando. E você pode fugir, você pode não gostar. Às vezes a gente é racional, extremamente racional. Não é isso, não é desse jeito. Mas se você não colocar Deus à frente, vai ser do teu jeito. Só que o teu jeito, o meu jeito, o nosso jeito, ele não é tão bom assim. Faz do jeito de Deus. Como eu faço? Pede para Ele te ajudar agora. Consagre esse período da tua vida a Deus. Não faz, eu quero te pedir, você principalmente desse culto aqui, eu sei que quem vem no culto das 18, mês sim, mês não, faça esse culto, eu conheço esse povo. Eu sei que a gente que geralmente só consegue estar na igreja nesse culto. Porque mora muito longe, porque trabalha durante a semana nos horários difíceis. Não consegue, não é nem porque não quer. Eu sei disso. Não consegue ter uma frequência maior. Mas eu quero te pedir, dá mais de você. Vamos andar uma milha a mais esse período do propósito. Eu estou falando esse período, mas na verdade eu só estou te jogando uma isca. Não vou te mentir não. Eu estou falando esse período de apenas 50 dias, mas para dizer-te como deve ser a tua vida daqui para frente. O que eu estou dizendo? Coloca mais força no espiritual. Aí eu não consigo estar na igreja mais do que um dia, tá bom. Mas você consegue orar mais do que você está orando. Você consegue pegar, por exemplo, a palavra do domingo, ler de novo os versículos, igual Deus falou para o Josué, não lê outra coisa, vai lá, vai ler a Bíblia. Então eu estou falando para você, não lê o livro, não lê o capítulo 1 de Josué, eu estou te dando já a dica. Leia o livro de Josué essa semana.
Se apega nisso, eu vou ler, eu vou pegar agora então, eu vou encher a minha cabeça da palavra de Deus. Eu não tenho como estar na igreja 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes por semana. Mas eu vou ser a igreja onde eu estiver. Eu vou orar mais, eu vou estabelecer um horário. Nem que for para as primeiras vezes eu dobrar o joelho, eu ficar ali abrindo a boca, cochilando, mas eu vou cumprir o que eu me comprometer com Deus. Eu vou forçar. É igual eu disse, se eu te jogar no meio do mar, de um barco no mar, você não vai ficar passivo ali até afundar, você vai se debater. Está cheio de histórias, inclusive de pastor, que não sabia nadar e jogaram ele no meio do mar e se salvou. Boiou, foi batendo mão, batendo pé. Alguma coisa fez, não ficou parado. Não esperou afundar. Começa. Saia da inércia. Saia dessa rotina de vir uma vez para a igreja na semana e ficar só nisso. Não, vamos começar agora a declarar. Chega na tua casa hoje, já declara. Pega esse projeto, talvez você nunca fez isso. Preencha ele. Ah, isso é bobagem. Preencha ele, não vai te custar. Preencha, olha para essas linhas aí. Eu quero isso para essa área da minha vida. Eu quero que fique assim, eu vou escrever, está dentro de mim, eu vou colocar para fora. Eu vou começar a colocar para fora o que Deus coloca dentro, igual Ele fez com Jacó. Olhe e veja que os rebanhos são listrados, salpicados e malhados. Então logo Jacó pôde, ele foi lá, e não foi visão, aí foi a atitude, descascou os galhos e colocou embaixo das fêmeas, para que elas vissem aquilo. E depois nasceu daquele jeito. Escreva. Fala aquilo depois. Eu vou viver em 2021 assim, nessa área da minha vida. Minha vida espiritual vai estar assim. Minha família vai estar assim. Eu declaro agora em nome de Jesus. Meu casamento vai estar assim em 2021. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor me ajude, me capacite, que Ele me dê essa condição. Minha vida financeira vai estar assim. Esse é o meu salário, essa é a minha empresa, esse é o meu trabalho, essa é a minha casa, esse é o meu carro. Meu corpo. Esse ano eu vou pegar na minha mão o exame que vai constar lá, tantos por cento de colesterol, resultado negativo para tal doença, resultado curado, improcedente. Mas de repente você pega e fala, não, tudo isso é bobagem. São oportunidades de você praticar a sua fé. Agora, se você não crê, você vai continuar e sem progresso, infeliz. Não é a vontade de Deus. Comece agora, falando com o Senhor, me ajuda, Senhor. Ainda se você tem condição, eu te chamo, vem para a igreja todo dia. Isso é o propósito. É difícil para mim. A pergunta é possível? Ainda que muito difícil no nível assim, nível extremo. Mas é possível. Venha. Se você não ousar e não se arriscar, você nunca vai saber como seria. Não, todo dia não dá, mas dá para eu estar aqui tantas vezes por semana. Faz o seu compromisso com Deus. Aí se vem aquele pensamento, não, mas não é isso que vai fazer diferença. Para de colocar impedimento e obstáculo. Tem gente que precisa se situar, que você sempre coloca obstáculo para você mesmo. Aí você coloca tanto obstáculo que você não sai do lugar. E o pior não é você não sair do lugar numa atitude.
não é você não sair do lugar numa área, é a tua vida continuar no mesmo lugar, estacionada, e esse lugar ser muito ruim. Porque quando você vai agir, você diz, não vai dar, é complicado, é difícil, eu não vou conseguir, é caro, não tem jeito. Para, creia, fala, Senhor, me ajuda, me dá graça, me sustenta para isso. Se acontecesse algo repentino, eu teria que dar um jeito. O Senhor está me dando a vantagem de não ter que acontecer algo repentino, de eu poder fazer o meu resultado, de eu me aproximar do Senhor, de eu fazer a trajetória de atitudes de obediência e de resultados de Josué, e ter um ano, ter esse período de conquistas, de vitórias, que é o que Deus tem para nós. Coloca no seu coração agora, eu quero consagrar com você esse início de propósito. Vamos consagrar a Deus. Aliás, tudo tem que ser assim. Tudo consagrar a Deus. Senhor, eu vou entrar, me ajuda. Eu vou assumir com o Senhor um compromisso. Eu vou estar todo dia, ou eu vou estar 5, 6 vezes por semana, que é possível. 2 vezes por semana, 3, é possível. Mas é difícil. Não interessa se é difícil. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Se algo não te custa, não é bom. Certamente você não quer viver, você não quer ter só roupa que você ganha de graça, você não quer ter calçado que você ganha de graça, você não quer andar num carro que você ganha de graça. Você quer ter a condição de comprar o que te serve, você quer ter a condição de vestir aquilo que cabe, que fica bem, que é confortável para você, você quer ter a condição de morar no lugar que você gosta, aquele bairro adequado, agradável, andar naquele veículo que você escolheu. Então na vida faça assim também, não fuja do que custa. Custa tempo, custa esforço, custa sacrifício. Não, é difícil, não, eu vou pagar esse preço. Já coloca isso na tua mente. Eu vou pagar esse preço. Porque se é essa a oferta que Deus quer de mim, então eu vou pagar esse preço. Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou declarar, eu vou estar na casa do Senhor. Eu vou dar o que Deus espera de mim. Senhor, eu oro agora e consagro o nosso projeto de conquista de 2021. Eu apresento ao Senhor cada pessoa que nesse momento entra, meu Deus, se compromete. Eu não sei o que ela fala, eu não sei quais são os números dela, quais dias, se ela vai estar aqui todo dia, se ela vai vir, meu Deus, quantos dias, o quanto ela vai se entregar, se dispor, qual o preço no Senhor, na fé que ela vai pagar. Mas eu consagro esses próximos 50 dias, as 7 semanas mais o encerramento que nós vamos estar aqui, voltados para isso, para que o Senhor nos honre, nos abençoe, para que o Senhor, meu Deus, nos dê unção de superação, para que o Senhor nos dê direção para a obediência, e essa obediência nos leve a conquistas, a vitórias, a transformações, meu Deus, a curas, a libertações, a prosperidade, a milagres. Eu creio. E eu declaro, meu Deus, que a fé de cada pessoa seja movida pela palavra do Senhor. Que quando essa pessoa ouvir a tua palavra, que ela se mova. E que não seja a atitude, o movimento de um dia, de um culto. Mas eu oro para que cada um receba do Senhor graça. Que receba força e coragem, como o Senhor declarou para Josué. Para não ser vencido pelas emoções, pela frustração, de não se render depois daquela tentativa que não mostra resultado imediato. Eu peço, Senhor, derrama unção sobre cada um aqui. Nos ajuda, porque sozinhos nós não vamos além. Sozinhos nós não avançamos. E por isso eu oro e peço ao Senhor, nos ajuda. Ajuda
cada um de nós. Já nos ajuda nesse dia, nessa noite, amanhã, depois e cada dia. E assim, meu Deus, nós entramos. Nós damos largada agora no nosso propósito dos projetos de conquistas para esse ano de 2021. Apresente os seus propósitos ao Senhor agora. Fala com Deus o que é que você crê que Deus tem com você esse ano de 2021. Não quero que você fique calado, não. Eu quero que você fale. Que você ore, Senhor, eu creio nisso aqui. Se não começar aqui, fora daqui não vai acontecer. Fala com Deus, Senhor, eu acredito que o Senhor tem isso para mim, que o Senhor tem esse algo grande. Feche seus olhos, porque vai ajudar você a se concentrar em Deus, nas tuas causas, na tua área, naquilo que Ele tem com você, e fala com Ele, Senhor, eu acredito. Acredite, não é a minha oração que faz a diferença na tua vida, é a sua oração. Quanto mais você ora, mais diferença tem a sua vida do que ela está. Não se preocupe, a minha oração não é alta, a minha oração não é longa, a minha oração não é bonita, isso não importa. Ore. Comece dizendo para Deus que você crê. Que até para você abrir a boca e dizer que crê já é uma manifestação de fé. Porque para alguns eu sei que é. Senhor, eu creio. Eu creio nessa obra que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu creio para o que e para onde o Senhor está me empurrando. Porque eu sei que eu já estou saindo do ponto estacionário que eu estava, da inércia, do comodismo, da passividade, da aceitação. Eu estou saindo de pensar que é assim mesmo, que tem coisa que não tem jeito. Não, eu sei que tem jeito, o Senhor vai me ajudar a mudar isso, a mudar aquele ambiente, a mudar aquele território, a mudar o meu casamento, a mudar a minha família, a mudar a realidade financeira do meu negócio, a mudar a minha condição profissional. Fala com Deus nas suas palavras. Eu estou aqui te dando uma direção, mas fala com as suas palavras. Pede para Ele aquilo que você colocou, ou nem colocou, mas sabe que vai preencher e vai colocar nesse projeto. Senhor, eu acredito nisso aqui. Eu acredito nessa situação acontecendo, nessa área da minha vida ficando dessa forma, o Senhor dando forma a ela, como o Senhor está colocando aqui dentro de mim, o Senhor está dando forma, o Senhor está colocando fé, o Senhor está colocando espírito, e eu creio. E eu oro, meu Deus, agora eu apresento ao Senhor cada projeto de conquista, cada pessoa que eu consagro mais uma vez, e eu peço, derrama unção, poder, dá espírito, Senhor. Coloca, meu Pai, o teu espírito, o espírito da força, da coragem, como o Senhor disse para Josué, porque é disso que nós precisamos, de fé para obedecer, nós precisamos de força para resistir, para romper com cada resistência que já há nos lugares em que nós estamos, na nossa casa, nos relacionamentos que nós temos, no lugar onde nós fomos, ficamos, permanecemos. E coragem, Senhor, coragem para agir, coragem para agir de novo, coragem para continuar agindo, mesmo que o resultado ainda não apareça, coragem para insistir, coragem para avançar, coragem para não se render. Eu peço, Senhor, derrama dessa unção agora, sobre cada um aqui agora, levanta essa pessoa no espírito, que essa pessoa que chegou aqui hoje desanimada, oprimida, eu repreendo todo o mal que se apossou da vida dela, que causou essa possessão dela viver nessa vontade de se deitar, essa preguiça, esse medo de dar o próximo passo, esse desânimo que chega a ser físico. Eu repreendo agora esse espírito em nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor fortaleça e capacite. Fortaleça aqui cada um, Senhor, e capacita. Para que não seja apenas agora, apenas hoje, mas que hoje seja o dia número 1 de uma caminhada, o primeiro passo de uma caminhada que essa pessoa vai concluir no Senhor e vai ver a Tua glória.
Eu tomo posse da palavra profética de José, que as bênçãos do Senhor repousem e descansem sobre cada um de nós. E eu declaro, meu Deus, que cada área desse propósito que ela entra hoje seja alterada pelo poder da fé. Que a família, que o casamento, que as finanças, que principalmente, meu Deus, a condição espiritual dessa pessoa, que a vida profissional, que a saúde dela, que todas as áreas da vida dela tomem a forma da fé dela. Se antes ela era dominada e a vida dela, meu Deus, estava deformada, estava morta, estava seca, que tome a forma do Espírito do Senhor, de vida, de vitória, de conquista, de plenitude, de prosperidade. Eu declaro a tua bênção sobre cada um. Declaro que essa pessoa receba do Senhor a unção de superação, o poder, meu Deus, a força e a coragem que vem do Espírito Santo, para romper hoje mesmo com situações, sentimentos, bloqueios e limites, e para ir além do que ela foi, e para viver aquilo que o Senhor nos prometeu para esse ano, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.